não acompanhamento especificamente, mas essa questão do farmer que a gente fala muito no mundo dos negócios. Eu conheci o Christian em 2016, 2017. De lá pra cá a gente teve alguns pontos de contato, depois ele acabou indo no meu podcast, eu fui no podcast dele, depois eu fui na inauguração da Inovate, que é onde nós estamos indo hoje, e a gente foi mantendo esses pontos de contato, mas aí viemos a fechar negócios quase 10 anos depois. Então pensa como é importante a gente estar sempre alimentando a nossa rede de contatos, não só com esse negócio de querer vender para a pessoa, mas também de servir, da gente poder gerar conexão genuína, entender a dor da pessoa, respeitar o tempo dela, porque no final das contas a gente sempre vai colher aquilo que a gente planta. Então não é somente o fato da gente estar sempre focado em vender. E esses dias eu estava até falando, ontem eu falei isso para os meninos, que a importância que tem tu tá te preocupando não é com a nutrição especificamente, como se estivesse sempre dando ping na pessoa, mas a importância de tu manter um relacionamento e estar muito mais focado em ajudar a pessoa a resolver os seus desafios do que tu estar preocupado em sempre estar vendendo o teu produto. E não que isso não tenha importância, tu tem que vender o teu produto, mas o processo de construção de relacionamento é mais importante do que o processo de venda do teu produto. Sim. E, em paralelo a isso, identificar quando verdadeiramente pode acontecer essa venda. Porque tu vai fazendo essa nutrição, a pessoa vai se conectando, vai gerando esses pings, como tu falou. E Sim. chega um momento que realmente tu vai fazer esse pitch pra pessoa, cara, pra de fato eu conseguir trazer uma solução pra ti, não te trazer uma dica ou apenas te estender a mão de forma aleatória. A gente pode fechar negócio nisso aqui e até identificando que tá pronto. E tem uma outra coisa que as pessoas não levam em consideração, mas que também traz muita visibilidade, que é a questão de geração de conteúdo. Então pensa o seguinte, essa pessoa ela não fechou um negócio comigo na primeira vez, mas com certeza, e eu sei isso através de dados, essa pessoa ela começou a me seguir através da rede social. E através da rede social, o que ela começou a ver? Ela começou a ver as minhas postagens, os depoimentos, ela começa a ver a movimentação, ela começa a ver que outras pessoas têm resultado através da tua metodologia e ela fica sendo nutrida e também fica aumentando o nível de desejo dela por ter a tua solução. E aí entra um ponto dentro do que tu falou que é, eu não fiz um pitch para ele, ele me procurou buscando a minha solução, porque ele entendeu através do meu canal, através dos canais que eu tenho hoje também de tração e de atração de pessoas, que eu poderia ser uma solução para o negócio dele. Então, cara, geração de conteúdo sempre foi necessária, hoje mais do que nunca, olhando para como tá caro, entre aspas, a gente fazer tráfego pago e depender única e exclusivamente de tráfego pago. Então a geração de conteúdo ele tem um papel fundamental em qualquer negócio, porque ele serve para tu educar, para tu contornar a objeção e para tu vender sem vender para o teu cliente. Sim, é necessário, é a maneira que a gente tem de estar sempre em contato com as pessoas. Eu falo, não tem como tu desviar a pessoa, tu pode ter algo próximo a, sei lá, digamos, perto do aeroporto, mas não tem como tu fazer com que todas as pessoas passem na frente do teu negócio ou teu escritório, seja lá como for. Mas tem como tu levar o teu escritório, levar a tua solução, levar o que tu faz até a vida dessas pessoas através da criação de conteúdo. E fora o que a gente já fala da questão de técnica, então saber distribuir os conteúdos onde tu não vai ficar realmente só falando do que tu faz, mas principalmente mostrar quem tu é, mostrar os teus valores, porque aquela velha frase, pessoas precisam de pessoas. Então ele vai entender que, pô, cara, é maneiro, ele faz isso, eu também faço, admiro ele por isso, admiro ele por aquilo. E à medida que isso vai acontecendo, a tomada de decisão ela vai se tornando cada vez mais irrecusável, inevitável de acontecer. Porque a pessoa foi se conectando. E é um processo natural, isso é comportamento humano. Eu penso e vejo que é negligenciado das pessoas o comportamento humano. Uma das coisas que o Marrone comentou no último podcast e fez muito sentido é que quanto mais tu se torna presente, mais tu se torna uma opção óbvia na mente do teu cliente. E isso faz muito sentido, porque quanto mais tu te torna presente, mais aquela pessoa ela vai ocupando
uma caixinha na cabeça do teu potencial cliente. É a mesma coisa que nós hoje falarmos sobre refrigerante. Na mente da maior parte das pessoas, quando a gente fala de refrigerante, vem a Coca-Cola. E não vem à toa, porque ela fez muito bem essa campanha de marketing, essa campanha de branding, e automaticamente ela começa a se tornar, então, aquela opção óbvia. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês como insight? Que a gente possa, através da nossa construção de conteúdo, documentação de conteúdo, como vocês bem quiserem chamar, se tornar uma opção óbvia na mente do nosso cliente. E isso não vai acontecer se tu sempre estiver vivendo apenas de indicação. Isso vai acontecer quando o teu cliente te encontrar em diversos canais e ele começar a consumir o teu conteúdo, se identificar com aquilo que tu pensa, com os teus valores, com a tua comunicação, e automaticamente ele começar a descer no que a gente chama de funil de consciência. E aí depois ele começa a te considerar, depois ele ali te considerar, ele começa a pensar muito bem se realmente é tu que vai trazer uma solução para ele e se tu é aquela pessoa. E então o teu conteúdo tem esse papel de mostrar, tirar todas as dúvidas do teu cliente e fazer com que ele chegue no teu funil lá no fundo já muito consciente da tua solução e teoricamente já comprado. Do que tu acredita que é inegociável para o empresário na construção de conteúdo? Cara, isso aqui tu precisa fazer, isso aqui é fundamental, isso aqui são pilares que vão sustentar esse contato, essa presença, e lá na frente tu vai ver que a conta vai fechar. Eu acredito que o empresário ele precisa, número 1, estar presente na rede social, né? Tirando algumas exceções. Então, se tu vende, sei lá, eucalipto, se tu vende, sei lá, vamos pegar ali, se tu vende container que importa, sei lá, da China, talvez tu não precise, mas na maioria dos negócios tu precisa ter uma presença digital. Então, primeira coisa, tem que ter presença digital. Número 2, tu precisa gerar um conteúdo de conexão, um conteúdo de autoridade, um conteúdo técnico, e tu precisa gerar um conteúdo que é o contorno de objeção. E esse conteúdo de contorno de objeção é tu pegar as principais dúvidas que são frequentes dos teus clientes e tu jogar isso em forma de conteúdo dentro da rede social. Então isso para mim é fundamental. E outra coisa que não é fundamental, mas que é necessário se tu quiser ter ainda mais resultados, é tu ter um social seller. É alguém trabalhando dentro do teu perfil, identificando potenciais clientes e não ficar apenas sofrendo vendas, ou seja, esperar que as pessoas desejem e te chamem para comprar, mas tu tá levantando essas possibilidades através desse social seller, que é vendo as pessoas que estão ali interagindo, se comunicando com elas, gerando conexão e quem sabe oferecendo até uma isca digital, oferecendo uma call gratuita, oferecendo um diagnóstico, para que depois essa pessoa ela entenda de verdade, com profundidade a tua solução, e aí sim tu consiga atrair novos clientes para dentro do teu negócio. Acho que isso é básico para quem quer gerar. E aí, cara, tu precisa ter um social media, tu precisa ter dentro da tua empresa muitas vezes um videomaker, porque a gente sabe que esses caras eles estão ali atento para cada detalhe, para aquilo que está sendo feito, para como documentar, qual é o melhor ângulo, porque nós sabemos que se depender única e exclusivamente do empresário para ele ficar documentando ou gerando conteúdo, isso vai acabar passando despercebido e tu vai perdendo ao longo do dia tudo aquilo de importante e relevante que tu fez e que poderia se tornar um conteúdo para a tua comunidade ou para os teus clientes para eles estarem consumindo de ti. E tu acredita que o social selling ele é para qualquer mercado? Se a gente colocar qualquer mercado, a gente está abrangindo todos os negócios. Eu não acredito que seja para todos os negócios, mas, que nem eu falei, tem casos peculiares onde não é para todo mundo. Mas 90% dos negócios hoje precisariam ter um social seller, um farmer e um hunter, vamos assim dizer, porque são perfis de comportamento diferentes. E esses perfis de comportamentos, eles são muito pontuais. Então, eu preciso ter um hunter no fechamento, aquela primeira call. Eu preciso ter um farmer para que eu consiga nutrir, criar relacionamento no longo prazo com o meu cliente. E eu preciso ter um social seller porque ele é alguém que está levantando possibilidades de pessoas que não necessariamente levantaram a mão, mas que são pessoas que estão ali, que estão sendo nutridas de alguma forma pelo teu conteúdo e que já estão com um nível de consciência um pouquinho mais alto, muitas vezes com um nível de consciência bem mais alto do que aquela pessoa que vem através do tráfego pago, porque ela não foi nutrida de forma consciente e ela foi nutrida de forma rasa, ele chega numa call e aí dentro da call tu precisa estar educando esse cara. Então o social seller é importante porque ele educa o lead bem antes dele chegar numa call e ele pega aquele cara que já tem um nível de consciência um pouco maior porque ele já está consumindo meu conteúdo. Todo mundo é para ter um social seller? Acredito que não. A maior parte dos negócios, acredito que sim. Top. Tá. E aí, beleza. Não sei. Esse empresário, ele ouviu isso aqui, ele entendeu,
Mas vamos pensar assim nesse cara que ele vai montar uma operação enxuta. Tá. Com todos não, baseado nesses pilares que tu falou. Ó, para tu montar uma operação enxuta, isso aqui já vai te entregar resultado e automaticamente, entrando receita, tu vai nutrindo e vai aumentando a tua operação. O que tu diria? O cara quer montar uma operação enxuta e ele quer ter resultado através dessa operação enxuta. Ele vai dar o pontapé inicial. A partir disso aqui, vai entrando mais receita, ele vai vendendo a solução dele e aí ele vai trazendo mais gente pro time. Tá. E aí, quais pessoas que ele precisa ter, é isso? Isso, como é que ele monta aquela operação enxuta. Tá. Número 1, ele precisa ter alguém cuidando do marketing dele. E quando a gente fala de marketing, a gente sabe muito bem que a gente está falando de qual que é o canal, mapa da empatia, a gente está falando de dor, dúvida e desejo, a gente está falando de alguém pensando no conteúdo, postando, fazendo tráfego pago. Então, ele precisa ter uma pessoa que cuide do marketing inicialmente. Número 2, ele precisa ter alguém que vai fazer essa venda, que vai conseguir converter essas oportunidades em vendas e trazer dinheiro para dentro da empresa. Depois, unindo esses dois, eu acredito que ele precisa ter um cara que vai cuidar da parte de gestão. E quando eu falo de gestão, é alguém que vai olhar para dados, que vai olhar para planilha, que vai olhar para o financeiro, é alguma pessoa que vai estar realmente cuidando dessa operação, mas não vai estar operando necessariamente no dia a dia. Para mim, essas 3 pessoas inicialmente são as pessoas que precisam ter no negócio. Quando a gente olha para aquela startup enxuta, que é o livro, ele sempre fala, que a gente precisa do hustler, do hipster e do hacker, que é basicamente o cara que ele é executor, é um cara que o outro cara é um cara que vai pensar nas ferramentas, que vai construir isso, e nós temos aquela pessoa que é a pessoa que vai estar olhando para o todo, que vai estar pensando na estratégia, que vai estar pensando na empresa. Então eu acredito muito que para começar um negócio de forma enxuta, tu precisa dessas 3 pessoas dentro da tua empresa, pensando então em marketing, em vendas, que é o comercial, e também pensando na gestão disso todo, fazendo essa máquina funcionar, olhando para os dados, olhando para os indicadores. Para mim é isso. E alguma dessas coisas que tu disseste, ele poderia ou deveria usar inteligência artificial? Com certeza. Cara, inteligente. Ontem eu estava assistindo, inclusive, o podcast do Roy Hunters, que é o João, que é o cara que é o COO, ou sei lá o que ele é hoje da G4, e o cara que é o criador da Adapta, o fundador da Adapta. E quais foram as principais lições que eu tirei? Que, independente do que tu faça, talvez tu não consiga usar diretamente a IA para executar alguma ação para ti, mas tu pode usar a IA para ela melhorar a tua execução no dia a dia. Então, qualquer que seja o seu trabalho, se tu fica sentado na frente do computador, se tu não fica no chão de fábrica, obviamente, tu pode usar a IA até para ela te ajudar a pensar em maneiras diferentes de executar o teu trabalho, criando assim um pouco mais de produtividade ou até um pouco mais de inteligência na hora de executar o teu serviço. Então eu uso IA hoje para gerar contrato, eu uso IA hoje para pensar em novos produtos, eu uso IA hoje para definir prioridades. Cara, tu pode usar IA para N coisas, inclusive IA para pensar no teu conteúdo, IA para pensar em como contornar uma objeção. Pode usar IA no teu dia a dia para várias finalidades, mas tu tem que saber usar ela de uma maneira assertiva, sabendo fazer boas perguntas, fazendo bons prompts. Então IA, ela é uma realidade já, e tu precisa trabalhar com o ChatGPT, ou seja lá qual foi a IA que tu for usar, aberta dia a dia para tu conseguir executar tuas tarefas. E quais as IAs que tu recomenda para esse cara dar esse start? A IA número 1 que eu recomendo, que é o que eu mais uso, é hoje o ChatGPT, sem sombra de dúvidas. Porque o OpenAI hoje, de forma generalista, ela é a que mais abrange funcionalidades. Ela não é a melhor para coisas específicas, mas ela é a melhor quando a gente fala de abrangir a generalismo. Tá? Outra coisa que eu uso bastante, porque hoje é muito fácil de usar, mas ela não substitui ferramentas robustas, é o Lovable, que é uma IA que hoje cria para ti landing page, ela cria para ti sites, ela cria para ti até ferramentas de low code que tu consegue construir para, sei lá, pensar num Kanban, pensar em algumas ferramentas que tu consegue integrar. Eu utilizo muito elas, utilizo muito o Gemini também, porque como eu trabalho com o Google Workspace, o Gemini ele acaba se integrando junto com o meu Google Workspace e eu consigo fazer várias integrações, análise de planilhas, eu consigo analisar meus dados de maneira muito fria e ter assim bons insights através daquela análise que ele faz. Nano Banana, então eu uso muito essas IAs pro dia a dia, porque eu sou um cara que eu gosto muito de pensar fora da caixa e a IA me ajuda para isso. Sim. Tá, então o inegociável é ele usar o ChatGPT. Na minha concepção, sim. Tá, beleza. E existem essas outras possibilidades que tu trouxe. Sim, Manus, Grok, Perplexity. Por exemplo, hoje a Perplexity,
é uma das ferramentas mais profundas quando tu quer fazer market share. Não é market share, não. Quando benchmark. Benchmark. Porque ele faz análise profunda em mercados. Então tu consegue fazer benchmark, consegue analisar muito bem dados, consegue mergulhar de fato se tu quer alguma informação. Então o Perplexity hoje é uma ferramenta muito boa para quem quer fazer esse tipo de análise de dados. Top, muito bom.